Obrigado, Sidney. Estão me escutando bem, pessoal? Certo. Sim. Então, queria deixar registrado aqui a minha satisfação de participar dessa aula com vocês hoje, de poder reencontrar o Sidney, foi meu professor no doutorado, foi talvez a mais grata surpresa que eu tive nesse doutorado, que foi no momento que o Sidney veio inicialmente como professor convidado, estava fazendo algumas aproximações com a universidade, e veio oferecer a disciplina sobre interpretações da Guerra Fria. Eu sou professor de Relações Internacionais há quase 20 anos, dentro da Unisur, e como também o meu objeto de estudo no doutorado foi a identidade dos Estados Unidos, eu imediatamente tive interesse pela disciplina e posso dizer hoje que foi talvez a principal contribuição que eu tive para a minha tese, não só as leituras indicadas pelo Sidney, mas todas as nossas conversas e interações. Tive o prazer de ter ele na minha banca, e tive o prazer de ouvir todas as considerações, tanto na qualificação quanto na defesa final, né? Então, eu fiquei bastante feliz com o convite e quis preparar algo que não apenas pedi que vocês fizessem a leitura de um dos capítulos da minha tese, mas eu dei uma ajustada justamente porque agora nas férias, nas férias de julho, né, me dediquei a fazer a edição desses textos para transformá-los em artigos. Então, antecipadamente, peço desculpas, talvez por algum deslize que possa ter ocorrido, de falta de edição, até porque eu vou ter que fazer alguns ajustes para adequar o tamanho exigido pelas revistas, né? Então, assim, o texto, eu enviei para vocês 2 textos, um eu solicitei que fosse tomado como texto principal e outro como texto complementar, né? E o que eu solicitei que fosse tomado como texto principal se chama muito antes da Guerra Fria, o ímpeto imperial dos Estados Unidos como orgânico à identidade estadunidense. O que eu trago nesse texto? Nesse texto eu trago resultados da pesquisa que investigou a construção histórica da identidade dos Estados Unidos, tomando como base, como documentos principais, a análise dos conteúdos presentes nos discursos inaugurais dos 46 presidentes da história do país. Ou seja, buscando desde 1789, primeiro discurso de George Washington, até 2021, do discurso de Joe Biden. Esperei, inclusive, Joe Biden discursar para poder finalizar as análises, porque depois eu defendi a tese em junho de 2021. Os resultados desse trabalho, desse foco que eu estou trazendo no texto, é a defesa de que se fixou na identidade estadunidense um ímpeto imperial, e que esse ímpeto imperial é central dentro da identidade dos Estados Unidos, e que ele é prenunciado muito antes do exercício da hegemonia de fato do país no sistema mundo, como o professor Sidney colocou aqui, especialmente ali no contexto das 2 guerras mundiais, virando para os momentos iniciais da Guerra Fria. E este ímpeto imperial, ele se mostra principalmente na combinação de temas como missão divina e força responsável. E ao longo do tempo, vistos em longa duração, ele tem indicado que esses são os rumos da política externa dos Estados Unidos, né? Bom, para que vocês possam conhecer um pouquinho do panorama da tese em geral, não apenas pegando essa parte ligada ao sistema internacional, eu defendo que a identidade estadunidense comunicada através dos discursos inaugurais pode ser vista como composta de 3 grandes narrativas que são sustentadas por um esforço discursivo de longa duração. Essas grandes narrativas, elas afirmam pela unidade da nação através dos valores originários, né, ligados ao puritanismo e principalmente ao nascimento da América, mas, na verdade, servem para perpetuar desigualdades sociais e raciais nos Estados Unidos. E no sistema internacional tem conduzido o modus operandi da política externa do país, estando a serviço da expansão da economia mundo capitalista e dos valores civilizacionais do Ocidente. Essas 3 grandes narrativas, a primeira delas é a que demonstra a existência de um panteão político-religioso incontestável, que é mais ou menos por esse ponto que eu pretendo iniciar principalmente a afirmação de que eu estive preocupado em perceber os elementos de longa duração, e é desta grande narrativa que a gente os tira, né, composta por 2 subnarrativas da providência divina
e do nascimento da América. Por que nós estamos chamando de panteão político-religioso incontestável? Existem algumas alegorias, algumas retóricas dentro do discurso político estadunidense que não são contestadas em momento nenhum. E é a questão de que os Estados Unidos agem por providência divina, têm a missão de civilizar o mundo, e que também, outra coisa que não se pode, que dá isso ligado muito mais à subnarrativa da providência divina, e do lado da outra subnarrativa que eu considero para essa grande narrativa, que é a do nascimento da América, os feitos da Revolução Americana, do processo de construção do Estado, também, e principalmente os presidentes considerados pais fundadores da nação, indo de George Washington até James Monroe, né, são os primeira geração de presidentes considerados ainda os pais fundadores. Esses não são contestados em momento nenhum. Então, o que acontece? Isso demonstra elas se misturam, né? E trazem aspectos daquilo que é mais duradouro e constante nos discursos inaugurais. E são sempre mobilizados, sempre. Isso desde 1789 até 2021, há essa mobilização desses elementos religiosos e desses elementos da origem política do país, sempre para satisfazer necessidades do tempo breve. Então, ou seja, os presidentes, dentro dos seus tempos breves ou dentro das suas conjunturas, têm determinadas necessidades, né? Precisam pautar determinados temas, lançam mão de mobilizar esses elementos originários da identidade estadunidense para justificar e para que as suas ações encontrem um terreno já adensado, um terreno já preparado. A segunda grande narrativa é a que demonstra que existe a excelência das instituições, do modelo perfeito de democracia, que está muito mais ligado também ao andar da política interna do país, mas acaba no sistema internacional servindo como uma referência de organização, de ordem para o sistema interestatal, de ordem para a economia mundo capitalista, de organização dos aspectos de influência geopolítica. Os Estados Unidos vão insistir muito de que suas instituições são perfeitas, e na questão interna, quando a gente pensa no contexto interno, isso serve para reafirmar por uma necessidade de retorno à ordem, ao original, para atacar adversários políticos, quando se quer dizer que precisamos retornar àquilo que é a essência da América, enfim. Essa subnarrativa essa grande narrativa da excelência das instituições do modelo perfeito de democracia, ela pode ser vista em todos os períodos da história do país. Só que ela constrói duas subnarrativas que são conjunturais, que a primeira delas é a que a gente chama de união mais perfeita ameaçada, que vai desde a fundação do país até o período da Guerra de Secessão, e a segunda, que a gente analisa num outro momento da tese, que é a renovação americana, que é justamente quando os sinais do poder hegemônico dos Estados Unidos quando o poder hegemônico dos Estados Unidos começa a dar sinais de desgaste, a gente observa que os discursos passam a tratar muito mais os aspectos de política interna, de questões mais domésticas, e chamando a atenção para a necessidade de renovar a América. E a terceira delas, que é o que interessa para essa nossa discussão de hoje, é a grande narrativa que demonstra a América como nação necessária no mundo. Ou seja, são sistematizações de retóricas e argumentos tradicionais da identidade estadunidense aplicadas ao plano internacional. A principal função dessa grande narrativa é defender que os valores nacionais são universais e que as instituições perfeitas dos Estados Unidos são aplicáveis não só aos Estados, mas também às organizações internacionais e para a economia mundo também. Além desses aspectos, dos anos finais do século XIX até a década de 1960, foi comum entre os presidentes do país insistir que os Estados Unidos tinham condições de garantir ao mundo segurança e prosperidade. Segurança e prosperidade são identificados como os interesses nacionais dos Estados Unidos, e que, a partir daí, nessa conjuntura, eles são jogados para o mundo todo, né? São colocados como se fossem de interesse do mundo todo. E que os Estados Unidos são o único país que tem condições, portanto, de garantir segurança e prosperidade, de modo a enfrentar e vencer todos os inimigos da liberdade.
Essa grande narrativa da América como nação necessária no mundo se desdobra também em duas subnarrativas, que uma delas a gente está tratando nesse texto. A primeira delas é o que fala sobre uma América como liderança inspiradora, que vai ser bastante insistida a partir do momento que o país começa a ascender em importância na economia mundo e vai até mais ou menos os meados dos anos 60, quando a América é colocada como sempre o melhor exemplo para que as outras nações sigam, enfim, e também uma outra subnarrativa da América como superpotência, que vai insistir que a defesa dos interesses nacionais de prosperidade e segurança se cristalizam na forma como os Estados Unidos se relacionam com o mundo. A proposta desse artigo em construção é dessa fala com vocês do que é, o que eu quis trazer como contribuição, né? Que é analisar como a subnarrativa da América como superpotência ajuda a entender a postura dos Estados Unidos na ordem internacional da Guerra Fria. Esse é o objetivo do texto que eu trouxe para vocês e da contribuição que eu pretendo deixar aqui com essa fala, né? Portanto, a estruturação de uma ordem internacional liderada pelos Estados Unidos e suas atuações frente ao conflito da Guerra Fria, frente ao conflito bipolar, foi sendo comunicada pelos presidentes da República, ancoradas em um discurso de ímpeto imperial vindo da longa duração. O que se quer dizer? Por exemplo, tudo o que foi dito durante a Guerra Fria, todas as retóricas em torno do combate ao inimigo, do combate ao comunismo, do combate ao mal, do retorno à ordem, da defesa dos povos livres, isso não pode ser visto como algo que é exclusivo ou originário dentro do momento da Guerra Fria. Os documentos que eu lancei mão durante a minha pesquisa de doutorado para entender como é que se formou na identidade política estadunidense, naquela identidade comunicada a partir do discurso político, mostra que a gente não pode localizar ou pretender localizar essas características do discurso político estadunidense, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, naquele momento histórico. Todas as falas encontraram uma pavimentação bastante solidificada para se assentar, para se tornar inteligível. Muita gente pode estar perguntando assim, mas por que ele estudou discursos que ocorrem a cada 4 anos? Porque esse tipo de discurso, como o discurso inaugural, que é um discurso protocolar, que é um discurso em que se procura abrir um momento positivo, de certa forma, a inauguração de uma presidência da República. Por que essa documentação? Primeiro, eu os encaro como síntese do pensamento, ou pelo menos do pensamento da política oficial estadunidense. São sínteses do discurso político estadunidense e são as palavras escolhidas a dedo para figurar talvez num discurso que demore entre 30 e 40 minutos, que é a média que a gente tem, discursos proferidos em 30 e 40 minutos, assuntos selecionados com bastante critério, palavras escolhidas com bastante critério, com a intenção de dar clareza sobre a comunicação, para não deixar dúvidas, e justamente para construir consenso e coesão. Então, o que eles representam? Eles são, na verdade, representativos dos debates políticos acontecidos em cada um dos tempos breves, em cada uma das conjunturas. Por que eu falo isso? A minha intenção, ela era justamente por ser, digamos assim, bastante atraído por leituras que remetem à longa duração, que remetem à estruturação do sistema mundial colonial moderno, que exigem da gente um pensamento mais elástico sobre o tempo, foi uma forma de eu viabilizar também uma pesquisa em longa duração. São bastante discursos, né? São 67 dos que foram analisados, foi analisado todo o conteúdo desses discursos. Eu tinha, digamos, na tese, eu tenho diferentes abordagens, esse texto aqui vai muito mais para a abordagem que foi feita internacional, né? Portanto,
esse comportamento de um ímpeto imperial, ele foi sendo comunicado através de retóricas sobre uma força responsável que, ao lutar pelos seus interesses nacionais, o faz com justiça, negando qualquer intenção imperialista. Isso não se altera no discurso político estadunidense, mesmo se a gente pegar, por exemplo, eu comecei com os documentos da Revolução Americana e com os artigos federalistas. Quando a gente vai observar os documentos que vão justificando o porquê que os Estados Unidos querem se separar da Inglaterra, e depois que vão construindo os consensos políticos da classe política estadunidense para a criação da Constituição e formulação da União, né? Isso eu usei bastante os artigos federalistas. Esses aspectos estão presentes de uma força benevolente, de uma força inspiradora, de que a providência divina impõe aos Estados Unidos a necessidade de primeiro educar pelo exemplo e depois agir no sistema internacional, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, na estruturação da subnarrativa da América como superpotência, por exemplo, que a gente vai observar com clareza a partir da Primeira Guerra Mundial até o meio dos anos 60, a gente observa com força que, para a construção dos argumentos que caracterizam essa conjuntura, os presidentes lançaram mão de dois temas considerados importantes, que é, em primeiro lugar, o tema da missão, ligado à providência divina, e o tema da força, ligado ao que eu chamo de nascimento da América. Então, ou seja, durante o desenrolado período mais tenso da Guerra Fria, e anteriormente também a Guerra Fria, esses temas embalaram argumentos que combinam arrogância, fanatismo religioso e violência, e passaram a ser usados para atacar novos outros. Ou seja, essas mesmas retóricas, ou retóricas com temáticas muito parecidas, foram usadas durante o século XIX, durante o processo de expansão para o Oeste, e também durante as guerras que o professor Sidney fez menção aqui contra a Espanha, que resultaram numa primeira investida dos Estados Unidos para além do sistema americano de Estados, né? Então, o que eu trouxe para vocês ali nesse texto é, primeiro, o debate de algumas interpretações sobre o estabelecimento da Guerra Fria, que eu até não vou me ater aqui nessa nossa discussão, justamente porque muito do que eu construí ali de argumentação está embasado naquilo que estudamos juntos na disciplina do professor Sidney, né? Depois eu faço o debate sobre força, e depois eu faço o debate sobre missão. Ambos acabam tendo uma enorme sinergia, né? Mas a gente fica confuso na hora de colocar isso no texto, então eu optei por separá-los, né? Mas anunciando que há essa sinergia, e nas considerações finais eu procuro sinalizar para a importância de analisar os elementos vindos da longa duração para a compreensão do comportamento dos Estados Unidos nas relações internacionais. Bom, então eu parto primeiro para os condicionamentos geopolíticos, econômicos e ideológicos para o estabelecimento dessa subnarrativa da América como superpotência, né? Primeiro, eu gostaria de deixar claro que a compreensão que eu tenho dos Estados Unidos na história global é que os Estados Unidos têm um papel importantíssimo na expansão do capitalismo histórico e no ordenamento do sistema mundial colonial moderno. Então, ou seja, os Estados Unidos dão sequência a uma sucessão de hegemonias, vista sob o pensamento principalmente de Arrighi e de Wallerstein, tá? Os Estados Unidos dão sequência a uma sucessão de hegemonias, que já teve antes a Holanda, Reino Unido, agora os Estados Unidos. Essas hegemonias sobre o capitalismo histórico, desde o estabelecimento desse sistema mundial moderno, né? Baseado em preceitos westphalianos. E também há uma compreensão, por nossa parte, de que os elementos originários da identidade dos Estados Unidos e a adoção do capitalismo como sistema econômico principal fazem com que a construção da identidade estadunidense seja resultado da expansão do Ocidente e da reelaboração de seus principais preceitos ao cenário da América do Norte.
Tá. Em termos geopolíticos, eu estou me baseando principalmente em Perry Anderson na ideia de que a vitória dos Estados Unidos ou dos aliados sobre o eixo não garante a segurança necessária para o capitalismo. Então, por isso, foi necessário alterar todo o cálculo que tinha sido feito para o mundo do pós-guerra para criar ou para operacionalizar a doutrina da contenção, né? A estratégia de contenção da União Soviética. A União Soviética passou a ser vista como um inimigo muito mais radical do que o fascismo havia sido, tendo em vista que ela pressupunha, o socialismo, no caso, pressupõe a destruição do capitalismo e a substituição do capitalismo por outro sistema, né? Então, em relação aos aspectos econômicos, a gente observa que não é o que eu vou tratar aqui, isso eu trataria muito mais se eu tivesse enviado textos sobre a subnarrativa da América como liderança inspiradora, mas no imediato pós-guerra a gente sabe que a liderança econômica dos Estados Unidos já vinha desempenhando, era fundamental, inclusive, para a sobrevivência do capitalismo, e que esse sucesso econômico e esse exemplo que os Estados Unidos vinham sendo dentro do desenvolvimento do capitalismo passou a ocupar os presidentes, né, materializando de novo um esforço discursivo que já vinha sendo construído desde a institucionalização da República. Em termos ideológicos, eu acredito que não é adequado, isso muito dos textos que a gente leu com o professor Sidney, né, que não é adequado interpretarmos a Guerra Fria como sendo oposições de duas potências com poderes equivalentes. Os Estados Unidos têm uma superioridade bélica e de estratégia, de capacidade de estratégia muito maior do que a União Soviética, e que a capacidade, portanto, de expansão das suas zonas de influência são bastante superiores às da União Soviética, né? Porém, apesar disso, era interessante para os dois sistemas, acho que o Sidney tocou nisso quando ele fez o debate da bibliografia, né, da historiografia, era interessante para os dois sistemas sustentar uma retórica de nação inimiga que oferecia ameaça. No caso dos Estados Unidos, ameaça aos interesses nacionais, de segurança e prosperidade. E no caso da União Soviética, o imperialismo que desejava pôr fim à Revolução Operária, né? Então, também eu adoto como cronologia da Guerra Fria, até porque caiu como uma luva realmente para o movimento que eu observei dos discursos inaugurais, aquela sugerida pelo irlandês Fred Halliday. Ele traz uma datação mais detalhada do que simplesmente uma Guerra Fria com uma detente no meio. Ele compreende o período da Guerra Fria como 46, 53, quando as relações eram bastante tensas, ficaram congeladas, praticamente não existiam e tinha-se um clima bastante complicado. Isso vai até a presidência do Dwight Eisenhower, não, até a presidência do Truman, e também enquanto o Stalin ainda é vivo, né? Depois ele fala de 53 a 69, Halliday considera que houve um equilíbrio oscilatório, 69, 79 a detente, e depois, nos anos 80, o que ele chama de Segunda Guerra Fria, com uma nova corrida armamentista e com uma nova ofensiva por parte da presidência de Ronald Reagan, principalmente. Então, por que eu trouxe essa informação? Porque a expressão mais vibrante dessa hegemonia nos discursos inaugurais coincide justamente com os anos mais críticos da conjuntura da Guerra Fria. Vocês vão observar ali que no texto eu disse assim, a partir do Kennedy, apesar do Kennedy ter um fervor religioso, ter feito um discurso de amplitude global, ter falado de todas as regiões do mundo, ter dado um olhar especial para a América Latina, ter falado da necessidade de, sobre Deus, a gente precisa, todo o discurso de tom religioso misturando missão e força, a gente já observa que o Kennedy dá, mas a gente pode sentar para conversar, eu quero fazer um pedido para os nossos adversários, o tom baixa bem mais comparado, por exemplo, ao Truman e ao Eisenhower, principalmente. Tá? Então, o que eu apresento aqui, o que eu gostaria de afirmar? Que a Guerra Fria é uma materialização desse ímpeto imperial da identidade estadunidense. É um momento
em que esse ímpeto imperial que vem sendo construído como esforço discursivo e que se incorporou e se cristalizou à identidade estadunidense, ele somente se materializa na sua plenitude durante os anos mais críticos da Guerra Fria. Que depois essa liderança passa a ser contestada em ambiente internacional e titubeada pelos próprios presidentes da República, isso a partir de 1969. A partir de 1965, com Lyndon Johnson, a gente já observa que a coisa já começa a baixar bastante o clima. Quem ressurge com um discurso um pouco mais ofensivo é justamente o Ronald Reagan, mas mesmo assim, o discurso dele e os discursos a partir de 69, apesar deles trazerem muitos elementos internacionais, o que eu pude observar? Eles são os argumentos relacionados ao internacional, eles servem para o doméstico. Eles sempre servem para o doméstico, isso na história toda dos discursos, né? Mas na conjuntura a partir de 69, o que a gente observa? Que eles são muito mais usados para enfatizar situações e divisões domésticas e que nos anos mais quentes da Guerra Fria, o internacional praticamente dominou todo o discurso. A gente vai ver pouca presença, por exemplo, de temas ligados ao cenário doméstico e muito mais evidência aos temas ligados ao internacional durante o tempo da Guerra Fria. Então, o que a gente observa? Que na olhada para todos os documentos, para todos os discursos, desde 1789 até 2021, temas das subnarrativas da providência divina, especialmente missão, e da subnarrativa do nascimento da América, especialmente a questão da força, tornam a inserção internacional do país vista na longa duração como coesa e linear, sendo redimensionada no tempo breve e nas conjunturas, sem perder aquilo que lhe dá sustentação. A supremacia, as retóricas sobre a supremacia de sua gente e o universalismo de seus valores e instituições, o caráter altruísta de suas intervenções no estrangeiro e nas relações com os outros povos, sua genialidade e industriosidade, sua atenção e defesa dos interesses nacionais. Esta coesão se mostra nos discursos através da ausência de novidades discursivas. Também não há pontos de inflexão nos argumentos que pavimentam e justificam a inserção internacional do país. O que eu quero dizer? Independentemente de serem democratas ou republicanos governando o país, nós não observamos isso como um todo em relação às grandes subnarrativas em relação às grandes narrativas da identidade estadunidense, nós não observamos pontos de inflexão ou de contra-argumentos, por exemplo. A gente vai observar que isso é bastante coeso e linear nos discursos inaugurais, independente do partido de cada um dos presidentes da República. Importante chamar a atenção também que retóricas de força e missão estão presentes também nos discursos do final do século XVIII e do início do século XIX. E durante todo o século XIX. Mas essas retóricas de força e missão, elas só vão alcançar a maturidade na metade do século XX, nos meados do século XX. São temas importantes da identidade, são temas que são componentes da identidade estadunidense e se adequaram perfeitamente às narrativas anticomunistas construídas pela elite política dos Estados Unidos durante a Guerra Fria. Certo? Os documentos que eu arrolei no texto, né, eu até peço desculpas porque o texto ficou um pouco longo, né, ele não está num tamanho de artigo. Na edição, eu pretendo fazer edição justamente na parte documental, mas como nós estamos aqui com alunas e alunos de mestrado e doutorado, creio eu quis deixar os documentos meio que na íntegra, como estão, né, das seleções que eu fiz ali para trazer para a pesquisa, para que vocês pudessem acompanhar o raciocínio, né? Então, como eu estou vendo, como esses documentos apresentam, por exemplo, o comportamento dos Estados Unidos nas relações internacionais?
com profundas raízes no puritanismo e no imaginário que se construiu sobre a Revolução Americana, nas narrativas mais ufanistas que se construíram sobre a Revolução Americana, e apontam para o fato, e o que isso faz? Aponta para o fato de que a Guerra Fria, ou melhor, desculpa, apontam para o fato de que durante a Guerra Fria, o país teve condições de operacionalizar no sistema internacional os elementos mais antigos de sua identidade, transformando a sua história local num dos principais projetos globais da modernidade, certo? Então, sobre a questão da força, o ímpeto imperialista, ele está presente, como eu já coloquei, na identidade dos Estados Unidos, desde a construção e expansão da República, começa a ser operacionalizado no século XIX, vai dando tom à relação que os Estados Unidos têm com os territórios de outros estados ou com populações indígenas, com os povos indígenas, por exemplo, vai sendo materializado, daí é o outro texto que eu trouxe, que detalha isso com um pouco mais de precisão, né, na expansão territorial oeste, o texto trata disso, né, como prosperidade e segurança, os interesses nacionais dos Estados Unidos foram sendo operacionalizados a partir da expansão para o oeste, e como que essa expansão para o oeste foi dando tom de como os Estados Unidos se relacionariam com os outros povos no futuro, né? Então, o que está envolto ali? A questão de busca por terras agriculturáveis, domínio sobre a navegação do rio Mississippi, controle sobre boa parte do Golfo do México, acesso à costa oeste deu abertura necessária para o crescimento e para a influência do país sobre nações no Pacífico. Então, ou seja, a partir dessa realidade geopolítica construída ao longo do século XIX, os presidentes sempre discursavam sobre qual deveria ser o tamanho das forças, quais questões deveriam ocupar os Estados Unidos, como os Estados Unidos deveriam se portar em relação aos povos do planeta, e sempre com uma coesão de que os interesses nacionais deveriam ser buscados e garantidos. Então, isso vai acompanhar os documentos, por exemplo, relativos à expansão para o oeste, e vai, se a gente fizesse digamos assim, tirasse os nomes dos lugares e das pessoas e colocasse dois discursos, um dos anos da expansão para o oeste, talvez os discursos de James Polk, do período da expansão para o oeste, quando encerra a guerra contra o México, e também os discursos da época da Guerra Fria, ou um pouquinho antes da Guerra Fria, a gente ficaria com dificuldade de datar, porque os elementos, as alegorias, as retóricas, os argumentos são bastante parecidos, né? Ao mesmo tempo, durante esse tempo todo, é muito comum que os presidentes neguem o imperialismo e neguem que essas conquistas territoriais e que a subjugação de outras populações é uma ingerência, por exemplo. Vão sempre colocar como um desejo voluntário, como um império por convite, a ideia de que os Estados Unidos estão agindo para libertar as pessoas, os povos. Bom, vocês devem estar bastante acostumados. Nós aqui no Brasil estamos bastante acostumados a escutar esse tipo de retórica, né? O que a gente observa? Que nesse primeiro período, até a finalização da conquista para o oeste, a gente vê isso muito claro nos discursos do James Monroe, que é de 1817 e 21, do Polk em 45, do Pierce em 53, do Buchanan em 57. Aí nós temos a Guerra Civil. Durante a Guerra Civil some o internacional total dos discursos inaugurais, e a partir do momento que a reconstrução está acontecendo, isso começa a voltar à tona, e a gente observa que, especialmente a partir da década de 1890, o início da década de 1890, as afirmações de hegemonia dos Estados Unidos sobre o sistema mundo começam a aparecer de forma crescente, com otimismo e glorificação. Então, para essa conjuntura que eu analiso junto a esse texto com vocês, eu estou considerando principalmente os seguintes eventos e processos, né? A dinamização e a liderança do país na economia mundo, a sua entrada triunfal na balança de poder após a vitória contra a Espanha, como o professor Sidney colocou a Espanha de joelhos de uma forma muito rápida, isso reflete nos discursos, né?
Depois, a conquista de territórios da América Central, no Pacífico, a participação e desempenho das forças do país no caos sistêmico representado pelas guerras mundiais e o estabelecimento da Guerra Fria. Foram esses acontecimentos que impulsionaram essas retóricas que já existiam de uma liderança nata, inconteste e benevolente. Então, para a nossa conversa, eu selecionei um grupo de falas, né, para trazer para o texto, que vão principalmente desde Ulysses Grant, em 1873, até o John Kennedy, em 1961, mas eu fiz a separação dessas falas em duas fases, né? Uma primeira fase que seria do discurso do Grant, em 1873, até o discurso do Taft, em 1909, Nesse momento, os argumentos sobre a força dos Estados Unidos estavam presentes, mas elas estiveram associadas principalmente a contextos geográficos específicos, como, por exemplo, as Américas, Filipinas, Cuba, República Dominicana, Porto Rico, Panamá, e foram pronunciados procurando afastá-los da ideia de imperialismo. Buscavam construir consenso sobre as intervenções de que promoviam a paz e a prosperidade para as nações que sofriam ingerência. Uma segunda fase desses discursos para entender essa construção de uma narrativa de que a América é uma superpotência, de 1917, de Woodrow Wilson, em 1917, a Lyndon Johnson, em 1965, os argumentos sobre a força dos Estados Unidos continham referências globais. Mesmo antes do estabelecimento da Guerra Fria, mesmo antes, por exemplo, da participação do país na Segunda Guerra Mundial, já há falas, por exemplo, do Wilson, dizendo que os Estados Unidos têm capacidade de ação, depois o Warren Harding vai fazer isso em 1921 também, o Calvin Coolidge vai fazer isso em 1925, afirmando, sem necessariamente dizer onde. Vai falar, os Estados Unidos têm força, os Estados Unidos estão preparados, fazendo constantes afirmações. Depois vocês vão observar, e claro, no outro texto que vocês não tiveram acesso, da América como liderança inspiradora, passa o mesmo com a ideia de que os Estados Unidos têm capacidade de trazer prosperidade ao mundo e de oferecer uma ordenação ao sistema internacional que já está em frangalhos. Então, da mesma maneira, a gente pode observar isso. A partir de 1873, na verdade, eu gostaria de destacar um discurso aqui, que não está no texto, está no outro, e nem, não no que vocês receberam, no outro. Hein? Essa preparação para essa fala aqui me rendeu a construção de 3 materiais para publicar fora depois. Né? O presidente Franklin Pierce. O presidente Franklin Pierce governou os Estados Unidos entre 1853 e 1857, ou seja, imediatamente após o fim da guerra contra o México, é o primeiro presidente que discursa após a compra de territórios e da aquisição de territórios via guerra, e ele já faz um discurso, e é o primeiro que faz o discurso começando pelo internacional. Normalmente os presidentes começavam após os protocolos de agradecer quem está, eles começavam tratando de assuntos domésticos. O Pierce é o primeiro que fala a partir de eventos internacionais, e ele é o primeiro que fala para além de um exemplo. Ele começa todo o seu discurso afirmando pela grandiosidade do país, pela capacidade de força do país, pela capacidade de liderança como uma nação que inspira, próspera. Então, ou seja, por isso que eu chamo o texto de muito antes da Guerra Fria, porque a gente vai observar que esses discursos eles têm uma longa história, né? Então, no período, portanto, do Wilson até o Johnson, a gente tem os argumentos sobre a força dos Estados Unidos contendo referências globais. Gostaria de destacar sobre o primeiro período, sobre aquelas 2 fases, sobre a primeira fase, destacar também o discurso do presidente William McKinley, feito, só conferir se é o primeiro ou se é o segundo, feito em 1901, pouco antes dele ser assassinado. Ele colheu os frutos daquilo que durante o primeiro mandato dele já havia acontecido, que era guerra contra a Espanha, a dominação sobre territórios tanto na região do Caribe quanto no Pacífico, e vai, a partir daí, vai falar sobre
principalmente afirmando que os Estados Unidos, com suas ações, estão ampliando os limites da liberdade, apresentando que os Estados Unidos estavam aptos para administrar qualquer novo Estado. Não sei se vocês observaram ali no texto as falas dele sobre Cuba, sobre que, dando o tom de que os Estados Unidos têm a receita para que eles se livrem do colonialismo e também das insurreições, a mesma coisa sobre Filipinas. Então, enfatizando a capacidade dos Estados Unidos de oferecer uma ordem em meio a uma realidade de caos, né? Ele teve o caminho pavimentado por outras retóricas que já tinham sido feitas por presidentes anteriores, como já falei para vocês, Polk, Pierce, Booker, Harrison. O McKinley, em 1901, ele utiliza retóricas que ficariam bastante conhecidas ao longo do século XX, que se tornariam praticamente jargões do discurso político estadunidense, né? Essa questão da força benevolente, enfim. Deixa eu seguir aqui. As afirmações de força também vão acompanhar, obviamente, o aumento da tensão internacional. A gente observa já um discurso mais enfatizando a questão da força feito pelo Theodore Roosevelt em 1905, pelo William Taft em 1909, pelo Woodrow Wilson em 1917, que destacam a capacidade de ação global do país. Mesmo não tendo participado da Liga das Nações, tanto o presidente Warren Harding em 1921 e o Coolidge em 1925, eles não afirmam pelo isolamento do país, muito pelo contrário, de forma bastante enfática, eles comunicaram que os Estados Unidos estavam plenamente interessados em participar da reconstrução material e organizacional do sistema mundo, só que não a partir de instituições geradas por lideranças europeias. Então, depois eu vou voltar nisso, da questão do isolacionismo, do universalismo. Na verdade, eu acho que isso é um assunto de segunda importância. Não de segunda importância, porque o que acontece? A atitude de não participar da Liga das Nações não é os Estados Unidos pegando suas coisas e voltando para casa. É talvez a interpretação de que os Estados Unidos não aceitariam participar de uma organização internacional da qual a liderança estivesse principalmente com França e Inglaterra, certo? Por que eles fazem isso? Por que eu estou trazendo essa informação? Tanto o Harding quanto o Coolidge, ambos insistiram, assim como seus antecessores, que a busca pela paz e a inspiração nos ideais da democracia e do respeito ao direito internacional deviam ser as principais funções da liderança dos Estados Unidos, que a partir dali deveria ser continuada e mantida. A gente vai observar uma inclinação no discurso, principalmente a partir dos discursos do Roosevelt, né? O discurso de 33 dele é todo voltado para o interno, em virtude da crise de 29, a necessidade de arrumar a casa. O de 37 é colhendo os frutos do New Deal. O de 41 é um prenúncio da entrada na guerra, dizendo que os Estados Unidos não podem ficar em cima do muro, de que há uma necessidade dos Estados Unidos em entrar ou em tomar uma posição. E o de 45 ele vai reafirmar que os Estados Unidos estão engajados na construção de um cenário de paz, né, que vão trabalhar no médio e no longo prazo para uma paz justa e honrosa, nas palavras dele, mas que no curto prazo eles buscavam vitória total na guerra, ou seja, também palavras dele, né? Essa ideia foi aprofundada, o Roosevelt morre em 1945, e aí vai ser a presidência assumida pelo presidente Harry Truman, que diante da sensação, é um dos casos de discurso que não é inaugural. Eu tomei como primeira fala do Harry Truman o discurso diante da sessão conjunta do Congresso, realizada em 16 de abril de 45, ou seja, a guerra ainda não está totalmente finalizada, ela está em vias de finalização, mas não está. E por que eu fiz isso? Porque eu queria pegar o primeiro momento que o Truman fala à nação para ver justamente o que ele disse sobre a condução desses momentos finais da guerra. Ele reiterou aquilo que tinha sido dito pelo Roosevelt, de que os Estados Unidos não se tornariam parte de nenhum plano de vitória parcial e que sua demanda era a rendição incondicional de seus inimigos. A partir de 49, o Truman é eleito, na verdade, né,
pelo voto para presidente, né? Ele é eleito em 49, ou em 48, em 49, ele tem o seu único discurso inaugural, né, de fato, e em meio àquele momento em que os Estados Unidos consolidaram a sua presença global, ele vai afirmar que os Estados Unidos são, sim, uma força incontestável, que sua ação global era cuidadosamente planejada e estruturada. Isso é algo a se observar nos discursos especialmente do período da Guerra Fria, a necessidade de mostrar a capacidade de uma ação global rápida e eficiente e incontestável. Isso vai ficar muito evidente nos discursos dos presidentes Truman, Eisenhower, nas duas ocasiões, e no discurso do presidente John Kennedy, né? Que também num tom de ameaça, dizendo que os Estados Unidos, ele fez questão de afirmar que seu país já havia salvo vários outros países de perder suas liberdades, provavelmente fazendo referência a também o período da Segunda Guerra Mundial e também aos antecedentes, né, da história da política externa dos Estados Unidos. E o Truman afirma que o país avançava para a construção de uma estrutura ainda mais forte em relação à ordem internacional. Para isso, ele apresentou um plano de ação voltado para os seus aliados e para o mundo, comunicando ao mundo. E a fala do Truman é interessante de chamar a atenção, a de 49, porque é a primeira vez em que, na história global, em que se tem clareza de que daquele púlpito estão emanando as palavras da pessoa mais, digamos, não importante, não é esse o caso, mas assim, é uma fala que todo mundo quer e deve prestar atenção. No capitalismo histórico, nós nunca tivemos uma potência, uma hegemonia que tivesse realmente alcance global. Por mais que a Grã-Bretanha tenha desenvolvido muito essa capacidade de ação global, até pelo próprio avanço de tecnologia, enfim, é uma fala para a qual não há pares. Não há ninguém comparavelmente em poder ao que o Truman vai fazer. Então, a sua fala, ela é muito detalhada, ela é uma fala que traz, por exemplo, procura ser uma fala realmente global, ele fala do seu plano de ação em 4 grandes cursos, né? O primeiro desses cursos seria o fortalecimento das Nações Unidas, o segundo seria em relação à reconstrução das economias europeias, que já estava em curso a partir do Plano Marshall, o terceiro, que é o que ocupou o maior tempo no discurso do Truman, foi a construção de um sistema de segurança coletiva. Ele detalha, ele faz referência ao Tratado Interamericano de Assistência Recíproca de 1947, assinado no Rio de Janeiro, anuncia que isso é o prenúncio de uma OTAN, né, de uma organização que vai unir o Tratado Atlântico Norte, e em quarto lugar ele vai falar de áreas subdesenvolvidas. Passando para o Eisenhower vai detalhar ainda mais em 53, o Eisenhower faz 2 discursos, 53 e 57. Em 53, ele detalha ainda mais esse plano de ação global, ele não fala em 4 pontos, ele fala em 9, certo? O presidente iniciou seu discurso apresentando as mudanças que o mundo tinha passado no século XX, em retrospectiva, o papel dos Estados Unidos. Nesse momento, ele mobiliza com muita força os elementos de providência divina, os elementos de nascimento da América, para afirmar pela necessidade de buscar, junto ao povo dos Estados Unidos, uma unidade. Isso também é bastante constante nos discursos, a busca pela unidade para enfrentar as dificuldades daquele momento, no caso do cenário de Guerra Fria, né? Ele procurou deixar explícito o seu recado sobre as nações, ele procurou deixar explícito o seu recado às nações sobre a liderança dos Estados Unidos, apresentando a liderança do país como altruísta, firme e calculada. Recorreu aos pais fundadores, ao Deus cristão, para opor liberdade, escravidão, luz e sombras, democracia, tirania, e apresentou com muito detalhe qual era a postura que os Estados Unidos tinham sobre o comunismo, certo?
Mais adiante também, ele vai afirmar que os Estados Unidos, apesar de desejarem a paz, escolheriam lutar para manter sua liberdade e a do mundo livre, e que trariam ajuda para os amigos comprovados na liberdade, para que pudessem garantir sua segurança. Neste sentido, também o presidente sugeriu que os países se organizassem em agrupamentos regionais de povos livres. E, ao finalizar, explicitando seus 9 pontos, que por meio desses pontos, regras de conduta, esperamos ser conhecidos por todos os povos do mundo. Em 57, no seu segundo inaugural, o Eisenhower vai intitular o seu próprio discurso de O Preço da Paz. Faz ataques ainda mais fortes ao comunismo e apresentou a busca pela paz e os interesses dos Estados Unidos como sendo o interesse geral de todas as nações. E aí tem uma pegada bastante cruzadista no discurso do Eisenhower, se eu não me engano é esse que ele começa com uma oração. Primeiro ato dele como presidente, o Bush pai faz isso também em 89, anunciar como seu primeiro ato como presidente da República uma oração, e faz a oração, né, de fato ali, Senhor, blá, 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 blá. E anuncia também que os Estados Unidos fariam de tudo para manter essa paz, mesmo que tivessem que pagar um custo muito alto. Tá? Quando nós vamos para o Kennedy, para fechar esse momento força, depois vamos para a missão, né? O Kennedy seguiu na mesma linha, estava disposto a pagar qualquer preço pela paz, afirmou as conquistas que o país já tinha feito em relação à paz, fez uma chamada muito forte aos pais fundadores e disse que aquela era a missão da sua geração. Conseguir essa garantia de paz baseado nos preceitos americanos, né? Especificou com força, ou melhor, com bastante ênfase, as relações que os Estados Unidos deveriam ter com diferentes partes do mundo. Deu uma amplitude bastante global ao seu discurso, quando explicitou retóricas construídas para cada um dos cantos do planeta, além de ter deixado muito clara a capacidade de ação em qualquer canto da Terra. Falou sobre os antigos aliados, cujas origens espirituais e culturais compartilhamos, palavras dele, prometeu lealdade, amizade e fidelidade, afirmou que precisava dessa unidade ocidental para cumprir com desafios que são globais, né? Depois ele deu um recadinho para o mundo em descolonização, para o terceiro mundo, abordando positivamente a construção desses novos estados, prometendo ajuda econômica e chamando a atenção de que esses novos estados não deveriam ser seduzidos por ideologias que são uma tirania muito mais séria do que aquela que eles estavam acostumados, enfim. E também, depois, ele faz um recadinho especial para a América, para os governos da América Latina. O recado foi mais direto do que para as outras regiões do mundo. Ou seja, o ano é 61, Revolução Cubana 59. Então, o Kennedy afirmou que passaria do discurso para a ação na América, porque eu não sei se é de conhecimento de todo mundo, as conferências pan-americanas começaram em 1889, as reuniões dos estados do continente, e os Estados Unidos sempre com uma postura de vamos fazer, vamos se falando, vamos combinando, prometendo uma série de coisas e nunca acontecendo. Nós temos, nos anos 50, momentos bastante, não tensos, mas momentos em que os países da América Latina passam a cobrar uma postura mais assertiva dos Estados Unidos no sentido de investimento. O Kennedy chama atenção para isso, chama atenção para o fato de que essas ações visam afastar qualquer potência estrangeira do continente, vão propor a Aliança para o Progresso, por exemplo, e também vão deixar um recado. Ele vai deixar o recado, né? Que todos os nossos vizinhos saibam que nos uniremos a eles para nos opor à agressão ou subversão em qualquer parte das Américas. E que todas as outras potências saibam que este hemisfério pretende permanecer o dono de sua própria casa. Ao mesmo tempo, ele abriu uma brecha para que essas retóricas pudessem incluir a ideia da reaproximação dos blocos antagônicos, né? Ele mudou, diminuiu um pouquinho o tom em relação ao inimigo, e isso vai diminuir cada vez mais
partir de 65, 69, como eu disse para vocês, né? Bom, em relação à missão de combater o mal e defender a paz e a liberdade, o que a gente observa? Que isso vai se intensificar a partir do momento em que a presença do país no cenário internacional, especialmente no Entre Guerras, passa a ficar mais evidente, né? E aí o tema da missão vai aparecer com bastante força. Os eventos vão sendo interpretados e comunicados, os eventos dessa conjuntura, né, do início do século XX até o início dos anos 1960, o desenrolar dos fatos vão sendo comunicados e interpretados a partir de forte inspiração religiosa, pegando carona na já conhecida ideia de que os destinos dos Estados Unidos eram guiados pela vontade de Deus. O fanatismo religioso ensaiado e praticado desde o surgimento dos mitos puritanos encontrou na destruição que se estabeleceu sobre grande parte do planeta o cenário perfeito para justificar seus argumentos. Então, o que a gente observa? Embora o momento máximo dessas retóricas cruzadistas tenham sido os anos da Segunda Guerra Mundial e iniciais da Guerra Fria, discursos anteriores já associavam religião à ação dos Estados Unidos no cenário global. Nós podemos destacar os mesmos que destacamos em relação à força, o presidente William McKinley, que age sob Deus, o presidente Warren Harding, que afirmar pela força e pela liderança dos Estados Unidos, ele e o College, que afirmar pela liderança e pela força dos Estados Unidos, fazem ambientando isso numa ideia de que isso é uma ação da providência divina e que é função dos Estados Unidos fazer com que aquilo se operacionalize. Certo? Especialmente sobre o Harding e o Coolidge, eles utilizaram-se da subnarrativa da providência divina, associando pretensões de liderança do país à vontade de Deus para os homens. Mais tarde, a gente vai observar em 41, o presidente Roosevelt afirmando que a América não iria recuar nem ficar parada. Como americanos, avançamos a serviço do nosso país pela vontade de Deus. Em 45, ele afirma que os Estados Unidos haviam sido abençoados por Deus de várias formas, citando os corações e braços fortes para desferir golpes poderosos pela liberdade e pela verdade. E, no final, Roosevelt, em 45, pediu em oração, que Deus esclarecesse, abre aspas, o caminho que leva a uma vida melhor para nós e para todos os nossos semelhantes, para realizarmos a sua vontade de paz na Terra. Bom, passando por Truman, a gente vai observar que, após a morte do Roosevelt, os apelos religiosos foram intensificados e ampliados nas falas do Truman, tanto na fala que ele faz ao Congresso, quando assume o poder, quanto a fala de 49. Quando ele fala em 45, ele afirma que daria continuidade às negociações, né, das Nações Unidas, da Carta do Atlântico, enfim, que já estava em fase D, e pediu que, com orientação divina e sua ajuda, no caso, o interlocutor, encontraremos a nova passagem para um mundo muito melhor, muito gentil, um mundo gentil, amigável, com paz justa e duradoura. E, para encerrar essa fala, Truman apela para uma oração extraída do livro de Reis, capítulo 9, versículos 9 e 11. Não é pouco comum que os presidentes, ao longo dos seus discursos, joguem alguma coisa entre aspas, e daí, durante a pesquisa, eu colocava aquele trecho entre aspas, e a ver do que se referia. Normalmente era algum capítulo de livro da Bíblia, algum versículo, alguma passagem de textos da tradição judaico-cristã. Tom religioso sobe ainda mais em 49, quando Truman inicia o discurso pedindo as orações do povo para ele, né? E afirmou que o povo americano permaneceria firme na fé que inspirou a criação da nação, a crença de que todos os homens têm direito à igual justiça perante a lei e oportunidade de compartilhar o bem comum. Essa igualdade, segundo ele, se dava porque todos os homens são criados iguais à imagem de Deus. Em 49, em 53, com a primeira presidência de Eisenhower, a gente vai observar que ele vai ainda mais longe. Como eu disse, inicia por uma oração, passa a identificar o comunismo como inimigo
E essa identificação do comunismo com o inimigo ganhou ainda mais alegorias religiosas. Ele vai falar em retrospectiva, como eu coloquei para vocês, né, do início do século XX, e vai, nessa retrospectiva, destacando o papel dos Estados Unidos durante a primeira metade do século XX e também esse virar para a segunda metade, ele associa essas experiências como a luta entre as forças do bem e do mal, dando ares ainda mais sobrenaturais para os anos iniciais da Guerra Fria. O Eisenhower implorou a orientação divina e apresentou a experiência histórica dos Estados Unidos como uma longa peregrinação do homem das trevas em relação à luz, questionando quanto ainda deveria durar essa peregrinação, se a humanidade ainda estava no caminho da luz ou, abre aspas, se as sombras de outra noite estão se fechando sobre nós. Ele também chamou a atenção para o credo dos pais fundadores, ligados ao nascimento da América, a Revolução Americana, apresentou o comunismo como uma encarnação do mal e como sombras da noite, como eu coloquei ali para vocês. Manteve a retórica de que a paz deveria ser alcançada a qualquer custo, isso já tinha colocado também para vocês aqui. Em 57, no seu segundo inaugural, ele inicia pedindo bênção do Deus Todo-Poderoso que iluminasse o caminho para que o país pudesse buscar o que é certo. Mostrou que estavam honrados, fiéis aos honrados propósitos que nos unem e nos governam como um povo, todo este tempo de provação pelo qual passamos. Eisenhower também lembrou seu povo de que o destino dos Estados Unidos somente estaria completo quando todos os povos e todas as nações fossem livres. E, de novo, apresentou o comunismo como a principal força divisora do mundo. No Kennedy, a gente vai observar de novo que diminuiu, né, em relação até ao tema da missão, mas o tema da missão também está lá. Né? Kennedy disse jurar diante dos espectadores e de Deus o mesmo juramento feito pelos pais da nação, afirmando que sua geração era herdeira dessa primeira revolução. Conclamou seus contemporâneos para assumir seu papel na defesa da liberdade. Para Kennedy, a busca pela paz e a defesa da liberdade representava a obra de Deus na Terra e era a tarefa dos Estados Unidos. Bom, como considerações finais, né? O que eu trago para vocês? Que os anos iniciais da Guerra Fria são uma espécie de materialização de todas as retóricas sobre o papel excepcional dos Estados Unidos no mundo, não só nos acontecimentos do cotidiano, mas também como a realização de uma profecia que vinha sendo entoada havia mais de 300 anos pelos mitos puritanos e vinha sendo insistida havia quase 150 anos pela liderança do país. Em relação ao mundo, cristalizou-se na identidade estadunidense um ímpeto imperial, coeso, orgânico aos outros aspectos da identidade, operacionalizado sempre que o país teve condições para fazê-lo. Isso também ajuda a entender, ou melhor, algo que eu gostaria de afirmar aqui, que buscar na mentalidade religiosa do país as justificativas para as decisões tomadas no tempo breve, além de cristalizar as subnarrativas originárias, acabou por determinar grande parte dos rumos da história global. O que eu quero dizer com isso? Os presidentes, para encaminhar suas políticas, que são assuntos do tempo breve, eles lançam mão de elementos originários, elementos voltados para a ideia de excepcionalismo e de perfeição das instituições. Só que isso não fica no discurso. Isso passa a ser operacionalizado, isso passa a ser objeto de reflexão e ação, e isso vai dando rumos para a história das relações internacionais em especial. De novo, é uma história local que se transformou em projeto global e que é a marca solidificada, esse ímpeto imperial é marca solidificada no discurso político estadunidense. Por exemplo, construir a aversão ao comunismo, uma necessidade da conjuntura, encontrou um caminho pavimentado por discursos de superioridade racial e civilizacional que foram entoados ao longo do tempo. Outra coisa que nós queríamos destacar é que o exercício da hegemonia, de fato,
do país no sistema mundial colonial moderno pode ser visto como pleno entre as décadas de 40 e 60. Neste tempo, é afirmada com força, com segurança, com sentido positivo. Passada essa conjuntura da hegemonia de fato, o que sobrou foram falas truculentas e bravatas inspiradas pelas subnarrativas da providência divina e do nascimento da América. Então, portanto, a combinação de liderança e força do país no sistema interestatal foi a característica da conjuntura analisada nesse texto. Porém, da longa duração veio todo o esforço discursivo que criou as condições para que os Estados Unidos dessem continuidade à expansão do capitalismo, intensificando e ressignificando suas características ideológicas, ou seja, imprimindo as suas características e valores à expansão de uma economia mundo que representava todo o esforço imperialista do Ocidente nos últimos 5 séculos. Certo? E a hegemonia dos Estados Unidos também é a única com característica de fato global, né, como eu coloquei antes, e que o fato dos Estados Unidos terem sido uma nação colonizada, inicialmente, contribuiu, e muito, para a atratividade dessas ideias. A gente observa que os Estados Unidos foram inspiração para a construção dos Estados americanos e na descolonização os Estados Unidos também são vistos inicialmente por estados, inclusive como até a própria descolonização francesa na Indochina, é visto como uma liderança, como uma inspiração capaz de resistir ao imperialismo colonial. Então, o que isso faz? Isso mostra a difusão, auxilia na difusão de retóricas positivas sobre capitalismo e liberalismo em escala global, e aí a gente pode entender que também esse é um momento ápice da expansão da modernidade ocidental. Portanto, dar atenção a esta força e à permanência de elementos tão antigos da identidade estadunidense impede que pensemos em classificar a história do país em momentos isolacionistas ou universalistas. Inclusive, eu até na tese eu não quis fazer citações de autores e autoras que trabalham com essa perspectiva de colocá-los como isolados durante um tempo, especialmente até o início da Primeira Guerra, depois universalistas. Eu acho, particularmente, a pesquisa me levou a pensar dessa maneira, que tanto retóricas e posturas isolacionistas e universalistas, elas devem ser vistas em simbiose, mutuamente complementares ao longo da história da política externa dos Estados Unidos. Por mais que eles não se envolvessem diretamente nos conflitos europeus no século XIX e nem tomassem partido, os Estados Unidos, na figura de seus presidentes, sempre mantiveram um discurso de engajamento global, mesmo que pelo exemplo, sendo visto apenas pelo exemplo da experiência do país no mundo. E, ao mesmo tempo, mantendo uma política de não envolvimento, os Estados Unidos estavam livres para negociar diplomaticamente com quem fosse. Uma outra questão, por mais que no século XIX suas ações militares tenham sido apenas locais, elas operacionalizaram dominações imperialistas sobre outros povos e estados soberanos e ajudaram a consolidar uma grande narrativa de que a América é uma nação necessária no mundo. Mesmo discursando pelo isolacionismo em diferentes momentos, por trás disso havia uma forte afirmação de soberania, importante em um tempo de novas investidas coloniais. Tanto retóricas isolacionistas quanto universalistas devem ser vistas em simbiose porque elas narram o impacto que a postura do país tem tido na política internacional. O que nós temos, principalmente, são formas diferentes de manifestação de cada uma dessas posturas nos diferentes tempos breves. Ou seja, quando é necessário, mobiliza-se que estamos isolados. Olha o que o Trump fez em 2017, no discurso dele. No discurso dele, ele diz, agora chega, é América primeiro. E ele repete, América primeiro, umas 3 vezes. Aí o Trump é isolacionista. Não, não é. O que interessa naquele momento é lançar a mão dessa retórica. O que interessa em outros momentos é lançar a mão de uma retórica universalista. Essas manifestações, tanto isolacionistas quanto universalistas, elas encontram precedente nos fundamentos essenciais da inserção internacional dos Estados Unidos. O Monroe não iniciou a doutrina que leva seu nome.
O discurso de afastamento dos conflitos europeus, de potências europeias na região, de que a América deveria ser um... Isso não nasceu com James Monroe em 1823. A gente observa isso desde a Revolução, certo? A ideia de que a construção do novo mundo é na América, ligado aos mitos puritanos. Então, isso é muito mais antigo. Então, ou seja, todas essas ideias de ou universalismo ou isolacionismo encontram caminhos muito bem pavimentados em retóricas que são repetidas e reinterpretadas sempre que vieram a calhar para justificar as escolhas no tempo breve, certo? Isso vai dar o tom de como os Estados Unidos se relacionam com diferentes outros, entre aspas, né, com diferentes outros, e, principalmente, é muito interessante que haja inimigos. Os inimigos, tanto externos quanto internos, para o discurso político, são essencialmente necessários para que um projeto de manutenção de desigualdades econômicas, sociais, raciais e regionais, incluo agora, possa ser levado adiante através da incitação do medo, do ódio, da violência de uns contra os outros, nacionais ou não. Né? Então, portanto, agora sim, o último, portanto, mesmo. Vista ao longo do tempo, a autoconcepção de hegemonia precede o exercício dela. Ele já tem uma autoconcepção de hegemonia que é anterior ao exercício de fato, que é entre as décadas de 40 e 60. E isso revela que o ímpeto imperial pode ser visto como uma sólida diretriz da política externa, que tem orientado não só as relações internacionais do país, mas também o próprio processo de construção de sua identidade. Gente, desculpa se eu me alonguei, acho que falei um pouquinho mais de 1 hora, mas era isso, eu quis trazer os pontos principais abordados no texto, fico aberto para as críticas ao texto, construtivas, esse texto está em edição, então eu agradeceria muito de ouvir os apontamentos de todas e todos. Mais uma vez, Sidney, obrigado pela oportunidade.